Muito bem-vinda, bem-vindo ao podcast Fisioterapeuta Magnético. Aqui nós vamos discutir as melhores estratégias para você atrair pacientes particulares para a sua agenda. Eu sou Karen Martins e o tema de hoje é: será que a culpa é da concorrência que cobra mais barato? Eu tenho certeza que em algum momento, quando você parou para olhar ali os seus resultados e eles não estavam tão satisfatórios, quando você pegou a sua agenda e falou: "Caraca, tem mais horários vagos do que horários agendados", ou "Por que será que os meus pacientes evaporaram?". Com certeza é culpa do concorrente que cobra mais barato. Essa é a primeira coisa que deve ter passado na sua cabeça. Então, se você já pensou, já passou isso pela sua cabeça, assiste até o final, porque esse podcast foi feito para você. E a primeira coisa que a gente precisa discutir aí é como saber se a culpa é da concorrência que está cobrando um preço tão, mas tão mais barato que não tem como competir com aquele concorrente. Então, para você saber se é culpa do preço, você precisa primeiro começar a controlar aquilo que depende de você, antes de querer olhar para o que está acontecendo ao entorno, né? Você precisa entender se aquilo que você está gerando tem valor para as pessoas que estão consumindo. Ou se o seu concorrente está gerando mais valor do que você. E quando eu digo valor, não é o preço cobrado, e sim valor, muitas vezes sentimental, que está atrelado àquele produto, ao valor agregado. O que de diferencial você está propondo com as ferramentas que você tem, com a estrutura que você tem, com o posicionamento profissional que você tem, como você acolhe esses pacientes. Então, primeiro é você conseguir fazer esse levantamento de dados e ver se os seus clientes se estão satisfeitos com aquilo que você está oferecendo. Porque grande parte das vezes a gente foca ali no vizinho, ali na concorrência, e acaba se esquecendo de que milhares de coisas que você pode melhorar dependem apenas pura e exclusivamente de você. Uma delas, né, eu vejo muitos alunos aí que morrem de vontade de ter ali uma rede social mais ativa, por exemplo, e morrem de vergonha, falam que não têm criatividade, que nunca sabem o que postar, então eles acabam deixando de transmitir informações através das redes sociais por esses motivos. E quando eles deixam de transmitir essas informações, você deixa de impactar e contribuir com a vida de várias pessoas que poderiam estar contratando o seu serviço. E esse é um fator que depende pura e exclusivamente de você pegar ali o seu celular, gravar um vídeo, de você entender qual é a necessidade da sua clientela, o que eles estão buscando, né? Então, e como você pode solucionar essas dores. E quando eu digo dor, não é somente dor física, né? É realmente gerar cada vez mais valor para aquele público específico, então, que você atende. E você já deve ter parado para pensar que você aí procrastina, que pode ser que o seu maior concorrente seja você mesmo, né? Quando você está ali ansioso, querendo entregar muitos resultados para o seu paciente, e naquela primeira sessão você fala para ele assim: olha, o atendimento foi feito, veja como você vai ficar, e aí, se precisar, você me liga. Você simplesmente está deixando ele livre para que ele tome a decisão que ele quiser. Sendo que o paciente ele vai ali porque ele precisa de um direcionamento. Então, você não está se posicionando como deveria se posicionar? Será que a sua ansiedade de querer entregar resultado muito rápido, em apenas uma ou duas sessões, para o seu paciente, é que não está aí desestruturando, desestabilizando a sua agenda? Você já parou para pensar nisso? Então, fica muito fácil a gente transferir essa culpa, né? Eu gosto de falar
que o fisioterapeuta ele gosta de contar historinha para ele mesmo. Contar a historinha para ele mesmo é quando ele fala: a culpa é da concorrência que cobra mais barato, a culpa é da inflação que está gritando alto e aí as pessoas estão deixando de consumir e não estão priorizando a fisioterapia como um tratamento de primeira ordem, entre tantas outras desculpinhas que você se dá o tempo inteiro para que você não tire a busanfa aí da sua cadeira e faça alguma coisa para melhorar os seus resultados, né? Enquanto você não vê que os seus resultados eles estão 100% atrelados ao seu, eu falo até que são atrelados a 3 pilares, né? Então são as ferramentas que você entrega, então você entrega ferramentas para um grupo determinado de pessoas que precisam do resultado que aquelas ferramentas dão. O segundo pilar é basicamente o seu posicionamento profissional. Então, como você está transmitindo essas informações, como você está criando conexão com esses pacientes, como você está acolhendo as pessoas que chegam até você e como você está direcionando esse tratamento e o pós-tratamento, né? Porque o pós-tratamento também é muito importante. É tão importante todo esse processo, porque é exatamente esse circuito que faz aquele cliente sair satisfeito e gritar para os 4 cantos do mundo que você é um ótimo profissional e te indicar sempre que precisar, né? E o terceiro pilar é você conseguir entender quais são as necessidades e como gerar valor para esse público. E aí pronto, né? Assim que você consegue alinhar esses 3 pilares, você consegue, então, ter resultados mais satisfatórios, ter resultados que você olha ali e fala: caraca, estou atendendo o público dos sonhos, estou com uma agenda estável, e é isso, né? Você passa, então, a entender como funciona todo esse processo. E você deve estar se perguntando aí, Karen, mas é importante eu também entender o meu concorrente, além de entender todos esses pontos que estão atrelados ao meu posicionamento? Com certeza, né? Sempre que você tem a informação de quais são as ferramentas que aquele profissional, aquele outro fisioterapeuta atende, qual é o diferencial dele, o que, que ele apresenta que está gerando aí mais valor para o seu cliente, você pode pegar o seu ponto forte e transformar ele em um diferencial. E por que não, né? Você ser o fisioterapeuta que aqueles clientes desejam tanto em ter contato. Por que não, né? Então, assim, conhecer primeiro de si mesmo é o ponto mais importante. Não conhecer só de si mesmo, né? Mas dos seus diferenciais, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos como fisioterapeuta. Transformar isso num diferencial e depois, num segundo momento, entender quem é a sua concorrência, né? Qual é o público que ela atende, da onde vêm esses pacientes, né? Então, assim, será que ela tem, aquele fisioterapeuta atende dentro de uma academia e os pacientes são esses pacientes da academia? Será que ele atende dentro de um CrossFit? Será? Enfim, né? Existem aí milhares de maneiras de você entender quem é o seu concorrente, por que ele cobra aquele preço e da onde vem aqueles clientes. Então, entender um pouco mais do mercado ali dele. E você fazendo, né, essa dosagem, você vai conseguir encontrar os seus pontos diferenciais e se destacar no mercado. Eu tenho certeza que você, quanto mais você dedicar um tempo aí para entender melhor sobre a sua estrutura, sobre o seu posicionamento, sobre os seus pacientes, você vai descobrir coisas que nunca nem passou pela sua cabeça. E sabe qual é o maior benefício de entender a sua concorrência? É que você passa a entender o quanto bom o seu trabalho é. Coisas que você nunca deu valor, coisas que para você era normal, assim, né? É muito normal da gente ter ali uma linha de
ter uma linha de raciocínio, criar uma dinâmica de atendimento e aquilo se passa a ser tão automático, tão natural, que você acredita que todos os outros profissionais fazem daquele jeito. E sinto lhe dizer, cada profissional, até baseado na sua experiência, baseado nos cursos que fez, no momento que fez, com o professor que fez, tem uma linha ali de atendimento, né? Então, assim, é muito diferente um profissional do outro. E será que se você não expressar, verbalizar, externalizar esses diferenciais, não vai, então, atrair mais pacientes particulares para a sua agenda? Você já pensou nisso? Esse é o maior benefício de você conseguir entender mais sobre você e sobre o seu concorrente. Mas pode ser que você acabe descobrindo coisas do tipo: o meu maior concorrente é o plano de saúde. Tem uma fisioterapeuta que atende ali na clínica e ela trabalha na saúde da mulher e muitos pacientes acabam procurando ela e sempre perguntam, né? Aquela pergunta clássica, assim, que ela recebe, que você atende por plano de saúde? E ela fala não. Então, e aí o paciente fala, bom, vou decidir, vou ver o que eu vou fazer e tal. E aí, com o tempo, ela foi criando, então, essa percepção de que um concorrente dela não era um fisioterapeuta específico, era o plano de saúde, porque o nicho, a maneira como ela abordava, a maneira como ela se conectava, ela atraía aqueles clientes. Só que aqueles clientes, eles preferiam fazer, então, um atendimento pelo plano de saúde. O dia que ela descobriu como ela poderia driblar o maior concorrente dela, que era a fisioterapia do plano de saúde, ela começou então a se posicionar de uma maneira completamente diferente. Então, a gente acaba se surpreendendo quando você para olhar o seu negócio como um negócio que tem muito potencial para crescer. Só que se você entra naquele automático de agenda paciente, atende o paciente, atende muitas vezes várias horas ali seguidas e chega em casa exausto, no outro dia acontece a mesma coisa, agenda paciente, atende paciente, chega exausto em casa, e aí esse ciclo, a hora que você percebe, passou anos e você não fez absolutamente nada para que pudesse melhorar o seu negócio. Você não parou para analisar que a resposta que aquelas pessoas, né, que procuravam entender um pouco mais do seu serviço, era aquelas pessoas que davam a informação de quem é o seu maior concorrente. Às vezes pode ser o plano de saúde, como a gente viu anteriormente. Às vezes, o maior concorrente é aquela desculpa que aquelas pessoas estão dando. Ai, mas estou sem tempo. E você, será que você não consegue driblar isso dizendo? Então, qual é o horário para você mais fácil para que eu consiga sincronizar com a minha agenda? Então, a gente entender que nem sempre o concorrente é aquele outro fisioterapeuta. E sim, a entender que na resposta do nosso paciente é que existem aí muitas coisas ocultas que a gente consegue, então, solucionar ou driblar a ponto de trazer esses pacientes para a nossa agenda. Agora, se você não está atento e se você deixar que aquelas respostas batidas, então tá, vou ver no plano de saúde, então tá, tô sem tempo, então eu vou ver e volto a falar com você. Se você simplesmente falar, então tá, beleza, eu aguardo, você nunca vai conseguir entender de fato qual é o maior problema, qual é a maior objeção dessas pessoas. E se você não entende, você não consegue, então, antecipar essa ação. Você não consegue trabalhar favorecendo que aquele paciente faça o agendamento com você. Olha quantas vezes, né, o paciente vai lá, escreve para você e fala, então tá, estou sem tempo agora, ou ele passa um monte de informação relevante e você negligencia a ponto de dizer, beleza, então, obrigada, porque você está com pressa. Pega as últimas 10 mensagens aí
do celular, que você recebe essas mensagens para fazer agendamento, né? Seja e aquele celular que fica com a secretária ou aquele celular que fica com você, e olha por que é que alguns pacientes não fizeram agendamento. Ali tem respostas escondidas que vão te ajudar a solucionar essas dores. Eu tenho certeza que quando você começar a se posicionar de maneira diferente, seja antecipando uma ação, uma resposta, ou seja, solucionando a queixa, a objeção que aquele paciente está trazendo, o seu faturamento, o seu taxa de agendamento, ela vai subir de maneira surreal. Depois você volta aqui para me contar isso, hein? Eu até lembro, né, quando eu comecei a trabalhar, assim como vocês, eu também comecei do zero, paciente por paciente. Mas eu sempre estive muito atenta, assim, né? Quem eram os meus pacientes, quais eram os dias que eles podiam, quais eram os dias que eles não podiam. Eu acompanhava o agendamento ali com a secretária. E eu, inclusive, quando alguém precisava trocar de horário, né? A secretária, na época, ela sempre me perguntava, Karen, será que a gente consegue remanejar algum paciente? Então eu conseguia ter tanta clareza da minha agenda, de quem eram os meus pacientes, quem poderia trocar um horário para um novo paciente, marcar naquele, eu só posso nesse horário, e de repente aquele horário já estava tomado, eu já sabia se aquilo poderia ser trocado ou não. Então, você precisa olhar com muito mais carinho para as mensagens que você recebe, para os feedbacks que você recebe, para toda e qualquer, né, mensagem que você está ali, fique atento àquilo, porque aquilo pode trazer informações que podem mudar o funcionamento da sua agenda, que podem trazer a estabilidade que você tanto procura. E muitas vezes procura tanto lá fora, sendo que esse comportamento pode ser mudado por você, pode ser antecipado por você e você não está fazendo. Então, será que o seu maior concorrente não é essa falta de clareza, essa pressa em querer atender e agendar e atender? Então, presta atenção como está o seu mecanismo de funcionamento. Mas, Karen, e se eu descobrir quem é o meu maior concorrente? Que no caso sou eu mesma. Como é que eu vou fazer então para organizar tudo isso? A primeira coisa, né, que a gente precisa fazer aí para organizar tudo isso, para você entender por onde começar, é você fazendo ali, fazendo como se fosse um mapeamento mesmo, né? Hackeando, então, as respostas. No começo, a gente gasta muita energia para conseguir entender, decifrar o que aquilo está sendo passado. Mas aquilo a gente vai tendo mais feeling conforme vai passando o tempo para as respostas dos pacientes, né? Então, por onde começar? Pega as 10, 15 últimas mensagens aí que você recebeu de novos pacientes para fazer o agendamento e coloca numa planilha. Depois você pega 10 ou 15 últimas mensagens dos pacientes que tentaram remarcar e não remarcaram e coloca numa planilha. Dessas 10 respostas do primeiro grupo e do segundo grupo, você tira 3 respostas que são parecidas. E dessas 3 respostas, você então vai escrever como eu posso solucionar essa dor. Como eu posso mudar o meu posicionamento para facilitar o agendamento do meu paciente? Será que se eu estender, por exemplo, 1 hora, se eu atendo até às 5, começar a atender até às 6, eu não vou facilitar a vida do meu cliente? Eu não vou facilitar para que ele tenha ali um agendamento? Será que se eu proponho um plano de tratamento e hoje eu parcelo em 2 ou 3 vezes, se eu não fizer em 4 vezes, eu não aumento a taxa de conversão, de fechamento desses planos de tratamento, e isso pode ajudar o paciente a executar o plano de tratamento completo? E isso, inclusive, vai ditando o movimento da sua agenda, né? Então, é muito, muito comum ver você, fisioterapeuta, não dando direcionamento para o paciente, simplesmente dizendo para ele: veja como é que vai ficar e se precisar me liga.
O seu paciente, ele espera um posicionamento de você. E é exatamente essa falta de posicionamento que desestabiliza a sua agenda. É essa falta de posicionamento que deixa o paciente solto no mercado para que outros profissionais, outros fisioterapeutas, que consigam, então, acolher ele de maneira que gere mais valor, consiga ganhar o coração daquele cliente. Então, a gente acaba sempre contando essas desculpinhas. A culpa é do concorrente, a culpa é da crise, a culpa é daquilo. Só que para olhar o como o seu posicionamento está interferindo nos seus resultados. Pode ser que falta alguma ferramenta ou uma atualização, né, da sua área. Pode ser que você tenha muitas ferramentas, já fez muitos cursos e agora você precisa melhorar o seu atendimento, a sua atenção, o seu acolhimento com o paciente. Inclusive, existe uma planilha, né, que a gente consegue entender qual é a etapa que você precisa melhorar. Então, se você recebe muitas indicações ou recebe vários contatos, né, tendo interesse pelo seu serviço, então provavelmente a sua divulgação está sendo boa. Aí o paciente chegou ali, a cada 10 pessoas que chegaram para saber mais como funciona o seu serviço, quantas dessas pessoas pararam, fizeram de fato o agendamento? E a gente vai ver se a taxa de conversão ela é muito baixa. Ah, de 10 pacientes, um marca, 2 fazem um agendamento, 3 fazem um agendamento. Está faltando ali entender o que está barrando aquele cliente para fazer o agendamento. Será que é inflexibilidade de horário? Será que é o atendimento? Então, precisa ser analisado esse ponto. Ah, minha taxa de conversão é 6, 7 pacientes fazendo agendamento. Beleza, próxima etapa. Desses 7 pacientes, quantos pacientes de fato fizeram o tratamento que foi proposto? Então, a cada 10 pacientes que eu atendi, 2 pacientes fizeram um tratamento proposto. Será então que você está propondo com clareza, você está conseguindo mostrar a real importância daquele paciente executar um plano de tratamento? Você está dando um direcionamento de começo, meio e fim? Porque é esse posicionamento que vai ditando a regra da sua agenda. É esse posicionamento que vai gerando confiança no seu paciente, a ponto dele contratar ou não o seu serviço. Ah, beleza, Karen, a minha taxa de conversão está excelente. A cada 10 pacientes que eu proponho um plano de tratamento, desses 10, 8 pacientes fazem o plano de tratamento. Perfeito. Então, você está tendo ali uma boa divulgação, está tendo um bom atendimento, está tendo um bom plano de tratamento, está sabendo se comunicar, está sabendo se posicionar. E desses pacientes que fizeram, todos eles finalizaram, e desses pacientes que finalizaram, estão então satisfeitos com o resultado final? Se não está, o que eu posso melhorar tecnicamente falando para entregar mais resultado para esses pacientes? Então, é possível você entender em cada etapa do processo do seu paciente, né, dos seus pacientes, o que pode ser melhorado no seu atendimento, né, no seu rolo aí, né, no começo, no meio e no fim. Então, se você não para avaliar cada etapa e aonde pode ser melhorado, como é que você vai ter clareza de outros fatores se você não tem a clareza do seu próprio negócio? Se você não consegue entender o porquê os seus clientes estão comprando do concorrente e não estão contratando o seu serviço. Então, primeiro, comece tendo clareza de todas essas etapas. Isso é importantíssimo para você, então, começar a organizar e parar de dar essa desculpa que a culpa é da concorrência que está cobrando mais barato. Beleza, Karen, agora já tenho essa clareza, eu já consegui entender todo o esquema, já sei qual é o ponto. Como que eu faço então para organizar tudo isso? Então, se você já tem qual é a etapa do processo que você precisa melhorar, você precisa de uma pessoa que tenha potencial para poder te auxiliar nisso.
seja através de um curso, seja através de uma mentoria, seja através de uma consultoria. Então, é preciso investir em outras técnicas do negócio sem ser somente ferramentas, cursos e especializações. É importantíssimo ter pessoas que já tiveram os resultados que você gostaria de ter, profissionais que você se identifique, que você tenha empatia para conseguir aí então te auxiliar de maneira bem específica, né? De acordo com o seu negócio, porque cada profissional está num processo, numa etapa, numa vivência diferente, certo? Então, Karen, tem exemplos de como fazer isso? Temos exemplos. Eu tenho uma fisioterapeuta, que ela é da cidade de Vinhedo, e o nome dela é Lili até. E a Lili me contratou para fazer uma consultoria lá na clínica dela. Ela tem uma clínica, uma mega clínica no centro da cidade e falou: preciso de ajuda, eu gostaria de profissionalizar mais meu negócio, eu gostaria de expandir, eu gostaria de crescer e não estou conseguindo enxergar. E já logo de cara a gente viu que precisava ajustar inúmeras coisas. Por exemplo, dentro da clínica dela, ela tinha 12 vagas e o portão ficava fechado, porque ela não queria que as pessoas do centro usassem a vaga da clínica dela, né, enquanto para não pagar a zona azul. Só que isso impedia que os clientes dela tivessem um fácil acesso lá. Então, muitas vezes, né, é tão mais fácil da gente resolver do que a gente imagina. Então, vamos criar um mecanismo, vamos criar uma dinâmica que somente os seus pacientes consigam ter acesso a essas vagas de garagem. Se você tem 12 vagas de garagem, tá aí um baita diferencial da sua clínica que está super bem localizado. Segundo, ela tinha ali na clínica dela, em média, 7 salas, somente uma sala usando. Então, um custo fixo muito alto, 7 salas, 6 salas disponíveis, sendo que poderiam ser sublocadas, sendo que ela poderia ter uma rotatividade de clientes muito maior do que tinha naquele momento. Então, será que se a gente não trouxer ali áreas que são complementares, por exemplo, ela é fisioterapeuta, colocar uma nutricionista, colocar uma médica da mesma linha de raciocínio, colocar uma psicóloga, alugar essas salas não gera um menor custo fixo e também uma maior rotatividade de clientes, né? Ou de repente, Karen, não quero ter essa dor de cabeça, eu não tô afim. Então, vamos mudar. De repente, será que não sei se é o caso, mas assim, mudar para um lugar que seja menor, mas que tenha um custo fixo muito mais baixo? Então, depois que clareou, né, essas ideias, é o fisioterapeuta tomar a decisão. Eu quero então ir para um espaço melhor para reduzir o meu custo e não ter dor de cabeça. Não, eu quero continuar aqui nessa clínica, nesse espaço. Quero que somente os meus clientes tenham acesso a essa vaga. Eu quero ter mais rotatividade não só de clientes, como de profissionais aqui dentro. Então, olha quanta coisa dava para melhorar no negócio dela, né? Assim como pode ter como melhorar dentro do seu negócio que você não está enxergando. Então, que provavelmente alguém que tem aí maior capacitação, que já tenha mais experiência, consiga ter um olhar clínico mais apurado no seu negócio, certo? Então, espero ter ajudado você a enxergar que nem sempre a culpa é da concorrência que cobra mais barato, que nem sempre a culpa é do seu cliente que está buscando preço. Talvez seja sua que não está conseguindo mostrar o real valor do seu serviço, do seu tratamento. E quanta coisa que você não pode fazer para melhorar essa abordagem com os seus pacientes. E muitas vezes depende somente de você. Então, faça essa autoanálise, coloque tudo ali detalhado, né? Começa a digitar isso ali numa folha no Word mesmo, começa a fazer levantamento de todos esses dados para você conhecer um
pouco melhor do seu trabalho, da sua estrutura, o que é o seu diferencial, qual é o seu propósito, qual é a sua missão com os seus clientes, né? Então, quanto mais você está atento ao seu negócio, mais segredos você vai descobrindo sobre o seu mercado. E mais do que descobrir o segredo, sabe o que é o principal disso? É você conseguir entender como pode solucionar as dores dos seus clientes, certo? O nosso podcast encerra por aqui. Eu espero de coração ter conseguido clarear a sua ideia e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!